quando me perguntam, eu aconselho, faça um financiamento imobiliário. E a melhor coisa que tem no financiamento imobiliário é o seguinte, as pessoas riem quando eu falo isso, mas é o seguinte, o financiamento imobiliário ele vai te proteger contra você mesmo. É uma poupança forçada? É uma poupança forçada. Seja bem-vindo a mais um podcast Conversa com Mira. E hoje eu vou falar sobre o que a indústria da construção civil esconde e o que você precisa saber de maneira indispensável antes de assinar um contrato quando quer comprar um imóvel. Eu vou conversar, tenho a alegria de receber aqui hoje o empresário, engenheiro Thiago Demio, que leva aí um legado de 50 anos de obras em Curitiba, já vem desde a família, a gente vai contar um pouco de tudo isso. Um prazer falar com você, Thiago. Mira, é uma satisfação estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de poder participar do teu podcast. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma pergunta e você vai falar agora não como empresário da construção civil, mas como um consumidor, tá? Se você estivesse hoje diante de um empresário que constrói imóveis e você passou ali anos juntando dinheiro para comprar esse primeiro imóvel da família, o que você não pode deixar de jeito nenhum de perguntar antes de assinar um contrato? Eu acho que se eu tivesse essa oportunidade, eu ia olhar para o olho dele e ia perguntar se teu filho ou tua filha tivessem economizado a vida inteira para comprar um imóvel, o senhor indicaria que ele comprasse um imóvel seu? Né? E por trás dessa resposta, tá? O que é muito importante? Porque aí eu já venho trazendo aqui um pouco do trabalho do Thiago ao longo dos anos, que você lançou um grande projeto aí chamado Morar de Dentro para Fora. E aí, quando eu li a primeira vez, eu pensei, nossa, mas a gente já mora dentro. Mas existe algo muito interessante aí por trás dessa filosofia, digamos assim, do morar de dentro para fora. O que você defende? Então, a minha vida inteira, eu tive contato com pessoas que foram bem-sucedidas na compra de imóvel e mal-sucedidas, e se arrependeram. E o que é a lição que eu tirei disso? É uma compra mal feita. Uma compra que a pessoa, às vezes, compra pensando no que os outros vão achar e não no que ela precisa. Então, o erro principal de tudo isso é a pessoa não se planejar para a compra. Então, primeiro eu tenho que fazer a minha lição de casa, que é o mais difícil do consumidor. Preciso, antes de ver um plantão de vendas, porque a hora que eu entro num plantão de vendas, eu vou ser encantado. A central de vendas... Aliás, são lindos os decorados. A gente quer exatamente o decorado. E eles são feitos para te encantar, para você sonhar, para você levar tua esposa, tuas crianças, teus filhos ou teu namorado lá ou ir sozinho e você se encantar. E isso faz parte da compra do imóvel. Você tem que sonhar. É a tua vida, você tem que participar daquilo, você tem que sonhar aquilo. Só que a compra por impulso, a compra por sonho e por emoção é uma compra que tende a não ser feliz. Então, o que eu indico? Primeira coisa, fazer a lição de casa. Antes de sair de casa e no primeiro plantão, você tem que pegar e definir o que você precisa. Qual a minha necessidade? Eu preciso de um apartamento de tal tamanho, eu preciso mais ou menos isolamento acústico, porque, obviamente, as pessoas e a gente quer todo o conforto possível, mas a gente tem que ver o que cabe dentro do nosso bolso. Então, um dos conselhos maiores é o seguinte, você tem que dormir em paz, a parcela tem que caber dentro do teu bolso. Então, depois que você define tudo o que você precisa, eu preciso de tantos quartos, eu tenho uma renda disponível para comprar este apartamento de tanto, gostaria que fosse naquela região e tenho tanto para gastar. Disso, você vai escolher um plantão de vendas e vai começar a tua busca. Porque se você chegar sem essa preparação, a tua expectativa na hora vai ser o sonho, o vendedor, o plantão de venda, tudo maravilhoso, só que daí você vai descobrir que aquilo não cabe no teu bolso. Aí você vai ter que voltar. Ou tirou sua paz, né? De repente você está num imóvel bem bonito e tal, e está sendo um sacrifício tão grande que você não sente nem prazer de estar ali. Não pode acontecer? Exatamente, porque daí, quanto que está tu comprometendo a renda? Sim. Quanto eu estou deixando de passar o final de semana com a minha família e ter uma viagem, porque eu fiz uma compra de um apartamento com uma área que não necessariamente eu estou usando ou que não é tão eficiente. Então, passo número 1, eu acho que é esse. Você saber o que quer comprar, para você conduzir a compra.
Dentro disso, você pode sonhar. Você vai lá sonhar, veja a fachada é bonita. Sempre lembrando, você não mora na fachada. Aí é né? que tá, eu ia entrar nesse assunto, que você fala também sobre fachadismo. É muito lindo, tem construções maravilhosas, mas aí quando você entra no imóvel, às vezes não corresponde à expectativa. O que você chama de fachadismo? Para você ter qualidade de vida, você precisa ter conforto, desempenho acústico, térmico e lumínico. Muitas vezes a gente se encanta, você chega, tem uma fachada bonita, imponente, aí você pensa lá, puxa vida, como é que eu vou me sentir? Como é que as pessoas vão me ver morando aqui naquela fachada? Eles vão achar de mim porque eu vou estar bem. É uma compra por emoção, um pouquinho de ego, e daí você acaba fazendo a compra errada, porque você compra pensando no que os outros estão pensando sobre você. Então esse trabalho de casa é você falar o que eu preciso. E que às vezes é difícil, porque você tem uma fachada bonita num bairro nobre, que é o sonho de todo mundo. Você vai pensar, as pessoas, eu vou estar aqui num círculo de convivência com pessoas que têm um padrão aquisitivo alto, vou me sentir bem, Sim. as pessoas vão olhar bem para mim. Mas é isso mesmo que vai fazer a diferença na tua vida? Se eu, por exemplo, eu escolher um bairro um pouco mais afastado do centro, perto de onde eu trabalho, que o imóvel vai ser um pouquinho mais barato, vai ter mais folga. Era até algo que eu ia perguntar também. O que você aconselha? Encontrar um imóvel bom num bairro mais simples e aí necessariamente terá um custo menor, ou um imóvel um pouco mais simples num bairro melhor? O que você aconselharia? Eu escolheria o bairro mais afastado e um imóvel melhor. Mas isso é uma realidade que você tem que estudar a tua necessidade de vida. Hoje é muito, por exemplo, é muito comum o jovem, hoje é o compacto que está na moda. Sim. Está na moda principalmente por causa da renda das pessoas. O imóvel está alto, o juro está alto, está difícil de comprar. Então as pessoas têm optado muito, principalmente os mais jovens, em morar num compacto menor e mais no centro do que a outra opção. É uma opção válida. Você veja lá, por exemplo, muito imóvel sem garagem. Sim, então, esses pequenos, então os estúdios não tem a garagem. Maioria sem garagem. E não tem sentido, às vezes, a garagem. Você veja, um estúdio hoje em Curitiba, um valor médio aí, vamos dizer, 350, 330 mil reais. Uma garagem chega a custar 80, 100 mil reais. Um carro popular, mais 100, 120. Então, você está comprando um estúdio de 350 e está deixando uma garagem e um carro parado no valor de 220 mil reais, que é 70% do valor do imóvel. Será que Então essa... A gente não faz essas contas na hora de comprar. O dever de casa esse, o dever de casa que é o mais complicado. O que você precisa? Você, antes de sair de casa, você precisa pensar, onde é que eu estou trabalhando? Eu preciso de um carro ou dois? A minha esposa, que se eu tiver uma esposa, Sim. Ela vai usar esse carro, vai precisar de 2 carros. Quanto vai custar mais para eu ter esse carro? Vale a pena eu abrir a mão? Vale a pena abrir mão de um quarto a mais para um apartamento um pouquinho menor, com um conforto maior? Porque são opções, a gente, né? E aí, quais são as 3, se a gente pudesse elencar 3 perguntas indispensáveis que um comprador deve fazer quando for procurar o seu imóvel? Depois que você já escolheu o tamanho do teu imóvel e entrou numa central de vendas, onde tem os decorados, eu acho que é muito importante a primeira pergunta você fazer se esse imóvel foi projetado e atende à norma de desempenho. Se foram feitos os testes acústicos, térmicos isso e não lumínicos. agora pergunta de leigo, isso não é óbvio? Toda construtora séria não tem que já... Deveria. Enfim, levar em conta deveria, e você tem mais ou menos isolamento acústico, mais ou menos conforto. É claro, todo mundo quer um isolamento acústico máximo, mas isso custa, você pode inviabilizar. Então, continuando no isolamento acústico, você pega uma faixa etária mais nova, o isolamento acústico é menos importante. Eles não se incomodam tanto com isso. Eu prefiro estar num imóvel que tem um pouco menos de isolamento acústico e mais perto do centro, mais perto do agito, né? Então, às vezes, a gente tem a tendência de falar, justamente por isso que nós, do nosso grupo, temos 2 empresas. Porque as necessidades das pessoas, o essencial da pessoa é diferente. Né? O jovem hoje, ele compra um estúdio de 17, 18, 20 metros quadrados, que é um sonho para ele.
A geração mais velha vai falar, é um absurdo morar no... Mas ele está feliz ali, andando de Uber, no agito, no lugar que é conectado. Então, é uma necessidade completamente diferente. Então, quando a gente fala uma pergunta assim, às vezes é difícil generalizar, porque as pessoas, cada uma tem o seu essencial, a sua necessidade. Então, o mais importante de tudo é que a incorporadora e a construtora saibam o que estão fazendo. Como é que o consumidor pode ter segurança disso, Thiago? Primeiro, histórico de entrega. A construtora tem que ter histórico de entrega, tem que ter entregado, tem que ter validação de cliente, você tem que dar uma olhada na certidão deles. Se, por exemplo, como é que está a reclamação de cliente, o número de reclamações de clientes lá no PROCON. Isso não quer dizer que uma reclamação vai invalidar uma construtora que entregou milhares de apartamentos. Mas você tem isso, que é o trabalho chato. Infelizmente... Como é que vocês lidam com as reclamações? A gente resolve. Eu resolvo as reclamações. Mas você atende, você mesmo? A grande maioria ouvir, como nós atendemos, sabe? Faz parte de mim, eu ajudei a construir essa incorporadora, meu pai construiu, meus avós que vieram... voltando um pouquinho aqui, vou aproveitar gancho. Meus avós vieram da Itália, eram pedreiros, carpinteiros, que começaram a vida aqui, pessoas que eram completamente apaixonadas pelo que faziam. Eles gostavam de ser pedreiro, eram os artesãos. Meu pai foi o primeiro da família que conseguiu se formar, com aquele sacrifício de avó. A avó era enfermeira, a avó era carpinteiro. Conseguiram formar ele na universidade. E ele se formou engenheiro, começou a trabalhar junto neste meio, né? Meio de construtores. Meu tio-avô construiu, eles participaram da construção de diversas igrejas em Curitiba, Santa Terezinha e outras. Eram pessoas que gostavam do que faziam. Então, né? Isso era essencial. Meu pai herdou muito disso, pegou isso, fundou a construtora, trabalhou uma vida inteira, eu e o meu irmão entramos nisso. Então, eu vejo com muito carinho. Eu gosto do que eu faço. E eu me coloco muito no lugar do meu cliente. Como é que ele vai estar lá? Então, ponto número 1, se eu errei, eu assumo. E a gente erra bastante. Eu errei muito na vida. E aprendi com isso. Cada erro desse, vai lá, corrige, chama, faz parte, né? Nós temos uma assistência técnica que atende, que se fosse perfeito não precisava de assistência técnica. Mas o índice é alto? O índice, não é alto, é um índice baixo. Mas mesmo após a garantia expirada, a gente continua presente. Não que a gente resolve tudo, porque tem coisa que não é pertinente, tem coisa que foi uma reforma que foi feita, tem coisa que já saiu da garantia, mas a gente está presente. E eu penso que este atendimento pessoal ao cliente que já mora é o nosso maior marketing. Então, a gente, via de regra, atende, mesmo após a garantia, sabe? Tem um caso recente, fui chamado num prédio que nós entregamos há 11 anos de idade. E estava dando problema no forro de gesso. O arame que pendurava o forro de gesso, do gesso teve uma reação química e estava rompendo. Era um empreendimento com mais de 200 apartamentos. Eu fui lá, juridicamente não tenho responsabilidade de garantia vendida, então eu poderia simplesmente ter saído. Eu falei, não vai dar para fazer uma coisa dessa. Se eu estivesse morando aqui, eu queria atenção, né? Isso aí. E nós fizemos um recall do prédio inteiro, né? Trocamos metade dos forros de gesso, reparamos o resto, sem ninguém nem mal pedir, conversando com a síndica. Então, essa eu me senti na responsabilidade moral de resolver. Então, esse é o nosso jeito de atender. Não é que eu vou atender todo mundo após a garantia, etc. Mas nós vamos estar presente, dando atenção, indo lá, escutando, sendo muito transparentes. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, faz parte. Mas se o senhor quer fazer, se a senhora quer fazer, podemos indicar alguém. Nós não viramos as costas, estamos presentes. Né? E me diz uma coisa, eu já visitei, né, apartamento da construtora de vocês, e uma coisa me chama a atenção, que são aspectos, características, enfim, que o consumidor não percebe a olho nu, ou por não entender, não é da área, enfim, mas são cuidados que são tomados e que fazem toda a diferença. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque, na verdade, às vezes o consumidor não sabe nem dimensionar o quanto aquilo vai fazer diferença.
Cuidados que diretamente vão fazer a diferença no teu dia a dia. Insolação. O estudo da insolação é essencial. Então, é claro que você sempre vai ter aquele lado do prédio que pega um pouco mais de sol, um pouco menos de sol, vai ter o sol da tarde, o sol da manhã. Tem gente que diz, eu não quero o sol da tarde porque eu chego no final da tarde aqui, vou fazer fogo na minha churrasqueira e o sol das 6h30, 7 horas fica pegando. Eu quero o sol da manhã. Então, isso já começa aí a tua necessidade quando você vai comprar um apartamento. Eu gosto que o sol bata de manhã na janela do meu quarto. Então, a insolação e o tamanho das esquadrias, das janelas para a iluminação, a quantidade de lux, isso é diretamente proporcional na tua qualidade de vida. Então, esse eu acho que é número 1. Eu acho que número 2, você se preocupar com a acústica do prédio, sabe? O quanto a construtora investiu na acústica, o quanto se eu tenho um piso acústico ou não tenho, que às vezes tem imóveis que não tem. Por norma, hoje você tem que ter um controle do isolamento acústico, mas você tem diversos níveis, né? Então, a construtora fez um isolamento acústico. No caso da Equilíbrio, uma coisa que te dá muita qualidade de vida e relativamente custa pouco. Um piso aquecido nos banheiros. Olha só. Piso aquecido nos Principalmente banheiros. em Curitiba. Em Curitiba. Então, nós já fizemos apartamentos com piso aquecido no apartamento inteiro. Custa muito, gasta muita energia e não agrega tanto, não vale o custo-benefício. Agora, no banheiro, ele consome pouca energia, em 2 ou 3 meses no inverno, e você vai ter você acordar e poder entrar descalço no teu banheiro e sentir aquele conforto, você ganhou o dia. E é uma coisa que não é proibitivo, é um custo acessível. Não vai aumentar tanto no custo da obra. Então, sabe, coisas que te dão o aconchego, te dão de você chegar em casa e se sentir bem. O próprio piso aquecido ajuda muito a não ter mofo no banheiro, sabe? Olha, eu não sabia disso. Então, às vezes, tanto que muita gente hoje valorizou muito os apartamentos. Antes em Curitiba falava, não quero de jeito nenhum um apartamento face sul. A hora que você põe um equipamento desse, piso aquecido no banheiro, o face sul já não é, mas muda o jogo. Eu tenho um apartamento quentinho, sabe? Muito bom. Então, são esses pequenos detalhes. Mas o maior detalhe de todos é o amor que você faz. O amor é o que você transmite para a equipe de obra, é para aquele encarregado que trabalha a vida inteira e fala assim, não, eu prefiro atrasar a obra do que entregar na correria. Ele falou, não vou fazer. O encarregado meu já falou assim, isso eu não vou fazer. Que, aliás, eu ouso dizer que existe um movimento um pouco nesse sentido, porque muitas empresas estão querendo levar a ferro e fogo o compromisso da data de entrega. Isso é muito bom, mas pode ter também outros agravantes, né? Talvez abrir mão de algumas coisas, porque é muito difícil você cumprir exatamente a data de entrega. A gente depende do tempo, depende de fornecedor, de tanta coisa, não é? Dos próprios funcionários que faltam, enfim. Não é simples, não é uma coisa simples construir um imóvel. É complexo, sabe? Todo o ciclo da compra do terreno até a entrega, nós estamos falando em pelo menos 5 anos. Que você lançou um apartamento e prometeu a entrega, você está falando de 3 a 4. Muita coisa pode acontecer aí no meio. Sim. Então, o que eu falo e bato muito para cliente e para toda a nossa equipe. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, como qualquer outro. Agora, nós temos a obrigação de ser transparente. Exato. Tá? Então, sabe, nós nunca tivemos grandes atrasos, sabe? Às vezes atrasa um mês, nunca quebramos um contrato. Dentro do próprio contrato está previsto uma folga ali, sim. Que às vezes, em algumas situações excepcionais, nós entramos nessa folga. Em grande parte por causa disso. Eu já tomei essa opção. Eu não vou trabalhar final de semana, eu não vou fazer gente trabalhar fora de horário, estressada, pegar uma mão de obra de segunda para terminar esse apartamento. Por quê? Por causa de 1, 2 meses de estresse, de correria, você pode estar comprometendo 20 anos de uso do apartamento. Então, o importante é o seguinte, avisa o cliente, está acontecendo isso. Então, eu nunca vendi perfeição, porque eu não sou perfeito. Se eu vender perfeição, eu vou estar mentindo. Então, isso faz parte da transparência que nós temos, né? Tiago, você sabe que hoje mesmo eu li uma matéria falando sobre a influência do barulho dentro de casa no agravamento de pacientes com Parkinson. A gente não consegue entender muito bem o quanto isso é grave. A gente passa a conviver com o barulho, se acostuma com ele e vai vivendo e aquilo vai nos prejudicando dia a dia, né?
É diretamente proporcional à saúde e qualidade de vida. Pois é. É o conforto acústico. E às vezes você não tem consciência, Mira. Você entra num apartamento que é muito barulhento, que você escuta o expresso, se foi visitar um amigo, por exemplo, foi jantar, que o expresso passa, você inconscientemente você não quer voltar lá, você não sabe por quê, mas você não se sentiu bem. Mesma coisa num restaurante, você vai num restaurante, é um restaurante barulhento, daquele que não foi feito um isolamento acústico que absorvesse. Fica aquele vozerio. Você não retorna lá e não sabe por quê. Então você começa a se sentir mal e não tem consciência, às vezes, do porquê. Exato. Isso devagarinho vai te consumindo, sabe? Hoje as pessoas estão mais conscientes. O cliente muita gente já está falando do isolamento térmico, acústico, e sabendo dos diversos níveis, porque quando a gente fala assim, o isolamento acústico, eu vou te contar um caso aqui muito interessante que aconteceu com nós. Tem-se a ideia de quanto maior o isolamento acústico, melhor. Nós tínhamos um prédio numa região que não exigia, era do lado de um bosque, mas não exigia muito isolamento acústico. Mas nós acabamos instalando uma esquadria top, com isolamento acústico fantástico. Aí o que aconteceu? Um dos isolamentos mais difíceis que tem de fazer é isolamento de banheiro. E daí, como o apartamento estava em absoluto silêncio, a pessoa 2 andares para cima usava o banheiro e essa pessoa escutava. E como ela não tinha nenhum som que comparasse, isso acabou aumentando tanto o isolamento acústico que prejudicou o uso. Então, não é uma coisa tão simples. Por exemplo, se eu tivesse colocado nesse imóvel uma esquadria normal, essa pessoa estaria com sensação de conforto. Olha só que curioso. Então, o silêncio absoluto não é confortável. Por quê? Que estranho. O silêncio absoluto vai ter uma mosquinha fazendo um zzz, você vai se irritar com essa mosquinha. Entendo. Porque você está... Então, não é uma coisa tão simples. Tem um nível ali, né? O conforto é muito relativo. Se eu te disser que o conforto é necessariamente proporcional ao aumento do isolamento acústico, não é. Olha, e o que você sente por interessante conforto... isso, nunca imaginei isso. O que uma pessoa sente por conforto não é o mesmo conforto da outra. Então, que eu falo muito para a nossa equipe de venda. O desempenho técnico é mensurável. Eu posso dizer, esta janela, ela isola tantos decibéis. E nesse isolamento, eu sei que a grande maioria das pessoas vão estar confortáveis. Isso é um ponto de vista. Agora, se eu chegar para a pessoa e falar, você vai ter um conforto absoluto no teu apartamento, eu corro muito risco de frustrar a pessoa. Porque tem gente que está num conforto absoluto na neve e tem gente que está com conforto absoluto no 45 graus. Então, às vezes é ingrato. A venda é ingrata, porque se você quiser ser muito técnico, você perdeu o encanto da venda. E se você vender só sonho, você pode frustrar quem está comprando. Então, a transparência e a conversa aí é que fazem a diferença, faz a né? diferença, faz muita diferença. Olha, sabe? que interessante. Tiago, nessa conversa toda, eu começo a me lembrar aqui da nossa geração. Posso falar assim, a nossa geração? A nossa geração, a gente tinha muito esse sonho de ter o primeiro imóvel. Isso era tão importante. E na atual geração, talvez isso vá mudar daqui a pouco, mas eles já não têm tanto isso como nós tivemos dos nossos pais. Eu te pergunto, como é que está hoje o mercado? Está mais difícil adquirir um imóvel e está mais difícil vender imóvel? Eu olho assim para os jovens da minha família. A perspectiva deles comprarem imóvel é muito mais difícil. Estou falando da nossa realidade. Do que foi há anos. Não sei. Que avaliação você faz? Ficou mais difícil proporcionalmente comprar um imóvel. Comprar, não ficou? Porque o que acontece? Várias coisas. Primeiro, encareceu mão de obra, encareceu a área. Em centros urbanos, os terrenos encareceram muito mais que a renda. Sim, porque são mais raros. Nós trouxemos, por exemplo, é muito comum no Brasil a gente copiar normas de construção estrangeiras. Então, eu trago uma norma europeia, que é um show. Sim, mas isso custa. Daí eu implanto essa norma, eu acabo tirando uma fatia de consumidores que não vão ter direito a comprar porque eu construí alguma coisa conforme uma norma lá. Então, às vezes, o mercado comemora, não, adotamos uma norma americana top. É bom para quem tem renda para pagar essa norma. Então,
sabe, são complexidades que foram trazendo que realmente está se tornando mais difícil. Pontualmente, nós temos hoje a taxa de juros, que está atrapalhando muito a compra do imóvel, sabe? Então, ficou agora, as necessidades mudaram, tanto que o compacto, voltando à nossa geração, se eu falasse para você, há Mira, anos atrás, você vai você morar quer no morar de 27. 27 é estúdio grande, nós estamos falando Meu hoje Deus. de estúdio de 14, 15 metros no Eu mercado. fico louca, porque aí é um quarto de hotel. É um quarto de hotel. Uhum. Mas e daí a gente analisa isso pela nossa perspectiva, mas eu tenho uma geração nova vinda, que, ao contrário do que muitos dizem, ela ainda tem o sonho de ter o imóvel próprio. Interessante. Pode ser que na primeira fase ela pense em morar de aluguel, porque ela não enxerga a possibilidade dela comprar esse imóvel. E ela pode comprar esse imóvel. Então, ela vai parcelar, ela vai ter uma renda, ela vai ter a mesma dificuldade, que a gente esquece a dificuldade, mas você teve a dificuldade toda quando comprou um imóvel. Com certeza. E daí a gente esquece o que foi Ainda difícil e fica lembrando só da coisa boa. Então, por isso que a gente tem. É difícil, mas é possível. Tem os compactos que estão vindo para essa nova geração, como o primeiro imóvel é uma excelente escolha, sabe? São compactos que já tem ar-condicionado, você morava sem ar-condicionado, nada, tem piso aquecido, tem a churrasqueirinha, já tem uma esquadria de melhor qualidade, você não tinha nada disso na tua geração. Não. Então, né? Você dormia, entrava o frio de fora era igual ao de dentro, não tinha. Junto. Então, ele tá hoje adquirindo um imóvel teoricamente mais caro, mas ele está com um produto muito melhor do que o que a gente tinha acesso. Né? Mas como é que está sendo trabalhar nesse mercado, vender imóvel num momento de conjuntura econômica no Brasil como nós temos hoje? Porque não dá para tapar os olhos e dourar a pílula. Não dá para tapar os olhos. O juro está alto. Pois é. Então, se veja, a taxa Selic hoje está em 15%. Eu tenho financiamentos habitacionais aí na faixa de 11%, 12%. Em 2021, durante a pandemia, nós tínhamos taxa de juro para financiamento imobiliário de 6% a 7%. Puxa. Mira, nós estamos falando do seguinte, 1% na taxa de juro equivale a em torno de 7% a 8% do valor da parcela. Então, se eu sair de 6% e fui para 12%, são 6 vezes 8, em torno de 40% a 50% o valor da parcela diminui. Então, por exemplo, uma renda familiar hoje, para comprar um estúdio, em torno de 10 mil. Em 2020, precisava 6. Olha só. É muita coisa. Muita diferença. É muita gente, porque é uma pirâmide. Muita gente que você tira do mercado consumidor por causa de uma irresponsabilidade do nosso governo, que gasta juro descontrolado. Então, mas o que acontece? Eu acredito que isso vai mudar. Sabe? Eu estava conversando com meu pai esses dias, e a gente esquece as coisas ruins. Ele acalmou a sua alma? Não, exatamente, ele me acalmou a alma. Ele falou, olha, eu passei por 6 planos econômicos em 10 anos. Eu tinha inflação de 3% ao dia. Estou lembrando aqui, Cruzeiro cruzado, inflação de 80%. Ele falou, então, cuide quando você reclama, você olhe com uma perspectiva maior. O imóvel é uma compra para uma vida. O sistema financeiro da habitação é muito bem pensado, Mira. Eu nunca vi uma pessoa que assumiu um financiamento bancário para comprar um imóvel que 4, 5, 10 anos depois não falou, eu fiz um bom negócio. Sim. Porque quando você entra no financiamento bancário, aquela é a pior hipótese. Dali para frente, a parcela vai baixando e a tua renda tende a aumentar, porque a gente tende a sempre melhorar. O jovem, principalmente, que está no... Então, daqui, como a parcela vai baixando, a renda vai aumentando, daqui 4, 5 anos, isso aqui está resolvido. Mesmo a correção da inflação. A correção da inflação. Né? Isso aí vai ficando pequeno. Então, quando me perguntam, eu aconselho, faça um financiamento imobiliário. E a melhor coisa que tem no financiamento imobiliário é o seguinte, as pessoas riem quando eu falo isso, mas é o seguinte, o financiamento imobiliário ele vai te proteger contra você mesmo. É uma poupança forçada? É uma poupança forçada. Porque mesmo a pessoa que tem o maior, que é mais organizada, que tem uma força de vontade de fazer economia, se você tem um monte de dinheiro guardado no banco, você vai jantar fora,
você dá uma relaxada. Na viagem de fim de ano, você dá uma relaxada. E o financiamento imobiliário, ele força essa economia, e daqui 5, 10 anos você vai olhar, eu tenho um imóvel, eu tenho um paguei. imóvel, paguei, está aqui. Agora eu vou pegar ele, dar de entrada e vou para o próximo. Então, é um bom investimento, o imóvel, tá? E nós não estamos pensando na taxa de juros. Eu estou numa empresa que tem 50 anos de vida. Isso. E ela tem 50 anos de vida porque ela não pensa agora. Eu tenho que sair agora. Porque se eu sou contra modismo. Se fala todo mundo assustado com inteligência artificial, todo mundo assustado com a taxa de juro. Aí você olha a economia de verdade, as pessoas. Nós temos milhões de jovens entrando no mercado consumidor. Sem dúvida. Nós temos uma base de consumo grande, pessoas que hoje estão com uma educação muito maior do que quando a gente... uma consciência de poupança muito grande, Mira, sabe? Educação financeira. Eu não tive educação financeira. Poupava porque aprendi a poupar, mas a maioria não tinha a mínima educação financeira. Então, é um jovem mais consciente. Eu vejo isso pelo meu filho. Ele tem 26 anos, ele economiza todo mês parte da renda dele. E é uma consciência, assim, eu preciso fazer isso. Não é que ele seja perfeito, não é nada disso. Mas, de fato, há uma mudança de perspectiva, né? Isso é muito bom. Agora, a tecnologia nos canteiros de obra, isso ajuda a baixar o custo bastante ou ainda não faz tanta diferença? A tecnologia ajuda você a ganhar produtividade, ela tem entrado muito, mas essa produtividade, Mira, basicamente está substituindo a escassez de mão de obra. Porque a construção civil, durante a década de 80, 90 e as primeiras 2000, 2010, ela viveu da imigração da agricultura, o pessoal que trabalhava na agricultura e veio para a cidade. Isso acabou. A imigração já acabou faz uns anos, esse pessoal que está trabalhando está ficando mais velho. Os filhos desses migrantes que vieram da agricultura são pessoas que estão mais educadas, não vão se sujeitar a um tipo de trabalho pesado como se sujeitava, né? Então, nós estamos implantando toda essa tecnologia para você substituir essa mão de obra. Em termos de custo, não impacta como tanto. Todo, as margens estão caindo. A incorporadora não tem uma margem alta. Se você, por exemplo... Se comparar com anos passados... E se você pegar, por exemplo, hoje tem várias incorporadoras com capital aberto, você entra na bolsa, vê o balanço delas e você vê que a margem é uma margem pequena. Não existe uma margem. Não existe milagre, baixa, né, não Thiago? Não existe milagre. Então, isso não é só das incorporadoras. No geral, todo mundo está com uma margem menor, né? Mas você tem que ganhar eficiência. Então, do ponto de vista eu vou falar aqui de tecnologia, quando você está com áreas de construção mais afastadas da cidade, que você tem mais possibilidade de colocar equipamentos pré-moldados, etc., você ganha muita produtividade. Quando você escolhe morar ou construir no centro de uma cidade, a tecnologia ajuda pouco, porque são projetos únicos, terrenos únicos, eu não tenho repetição, então é a escolha que tem. Só que aqui, se veja, no Brasil principalmente, na Europa, você toma a decisão de morar na periferia, mas você tem um sistema de transporte maravilhoso. Aqui, eu não tenho isso. Então, eu tenho que morar no centro, ou passar 2 horas no trânsito, ou opto por morar num estúdio sem carro, então você tem essa restrição ainda aqui, que devagarinho acho que nós vamos resolver. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma opinião sua como um empresário do setor. É possível construir essas unidades populares, bem populares, até de financiamento público, enfim, em áreas mais afastadas, teriam que ser para não ser um custo tão alto, mas fazer construções de qualidade? É possível, sim. Por que não Você tem níveis de desempenho. Isso que então, eu queria entender. Tenho que colocar, eu tenho níveis menores de desempenho e maiores de desempenho. Então, nós temos que ter muita consciência. É claro que nós queremos que todo mundo more com o desempenho máximo, mas não cabe. É uma habitação Mas eu nem estou falando ser... de imóvel bonito, não é nada disso, mas de qualidade, algo que a pessoa vai por muitos anos ter aquele imóvel sem estar inteiro rachando, sem risco, até como já aconteceu, muitos casos, né, de risco concreto, de ter que sair, enfim. Isso
Isso é possível? Por É que possível, às vezes a é gente vê possível. tanto o contrário, Tiago? Sabe por que a gente vê tanto o contrário? Porque a imprensa tende a mostrar o que deu errado. Também. Tem muito Porque a imprensa acerto. tem que representar Claro, o povo, claro. né? Então, é uma impressão. Tem muita coisa bem construída, tem muita gente morando bem. Tem esse Minha Casa Minha Vida, fez uma revolução. Sim. E daí o que acontece? E agora nós estamos começando a resolver aquele problema de imigração. Teve toda aquela imigração. Você veja, como os bairros periféricos, você não escuta mais falar em invasão. Porque a invasão vinha dessas pessoas que não tinham. E nós estamos começando, como sociedade, principalmente Curitiba, a resolver essas ocupações irregulares, com construção popular, com transporte. Só que são problemas, situações complexas que você não se resolve numa canetada. Então, eu sou otimista, sabe? Eu sou muito otimista quanto a isso. Eu sou muito otimista quanto a essa geração. Porque a gente entende, né? Ela fala, não, é uma geração mais folgada, é uma geração... Mas o que eu tenho visto, os estagiários que estão trabalhando comigo, eu vejo minha filha, vejo meus sobrinhos, o meu círculo, eu vejo, caramba, eles são muito mais dedicados e responsáveis do que eu era. Eles são muito mais conscientes. Você sabe que eu vejo isso também nos que me circulam, Exato. Sobrinhos e tal, o pessoal super com gana, assim, de fazer as coisas, não é? O dia inteiro. Eu falei, eu não estudava isso que eles estudam. Eu falei, então, o que eu vejo, o que a gente escuta às vezes nas redes sociais, a gente precisa dar uma filtrada. O mundo real, como eu digo, nós temos uma curva populacional fantástica, o Brasil tem um futuro fantástico, tem pessoas que querem trabalhar, a maioria quer acertar. Então, você olha isso que está acontecendo, tem que dar certo. Tiago, quando a gente olha a arquitetura dos prédios, né, a modernidade, eu sou uma pessoa que eu pesquiso e estudo muito a beleza, a desconstrução da beleza. E a arquitetura foi uma das áreas, e agora aqui do ponto de vista filosófico, foi uma das áreas em que a beleza foi muito desconstruída. Se nós considerarmos a arquitetura do passado, de séculos passados, das grandes igrejas, o detalhismo em que as obras eram executadas, enfim. Como é que você avalia o nosso futuro? Será que a nossa tendência é voltar para as casas com cara de casa e sair dos caixotes? Será? Eu acredito. Eu vou te contar. No primeiro ano de engenharia, quando eu me formei, eu tinha um professor que era um engenheiro, já era um senhor, bem da velha guarda, e a primeira aula ele desenhou uma casinha. Era uma arquitetura de engenharia. Ele desenhou uma casinha com um telhado e falou o seguinte: a primeira lição que eu tenho que ensinar para vocês. Uma casa precisa se parecer uma casa. Isso. Essa é a primeira lição. Isso não é só, sabe, Mira, é uma questão técnica. Pode até discordar de mim, aliás, por favor, fique à vontade. Porque isso é uma questão técnica. Uma casa que se parece uma casa tem a função de te abrigar. Então, desde o Homem das Cavernas, ele entrava numa caverna que protegia ele. E nós já temos dentro de nós, de ver tudo isso, que uma casa tem que ter um beiral. Você se sente mais... Quando você entra numa casa assim, você se sente bem. Por quê? Porque tem todo esse subconsciente atrás que diz que ali foi feito para te proteger. Sim. Então, é um beiral que te dá uma durabilidade muito maior na casa. Você faz uma casa que nem um caixote, tudo bem, é um gosto. Mas aí aquela escolha pelo fachadismo, você achou isso bonito e está disposto a pagar o custo disso? Então, tudo bem se for uma decisão consciente da pessoa, que se eu fizer uma casa com uma fachada quadrada, eu vou gastar tanto de manutenção. E se eu fizer uma casa com cara de casa, eu vou gastar metade disso? Se for uma decisão consciente, tudo bem, mas a maioria não é uma decisão consciente, porque eles não são... A pessoa não é ensinada a comprar uma casa. Exato. Né? Então, e está voltando à moda. Aquela casa aconchegante com a portinha de madeira, em arco, né? Não a porta gigante que vai até o gigante. Porque você já viu uma coisa? Eu não me sinto bem num pé direito duplo ou triplo. Ele te deixa... Não é confortável para você. Você não se... Agora, tem o pé direito ideal, que você se sente abraçado, né? Você se sente aconchegante ali. Eu acho que está voltando muito disso, sabe? Está voltando muito disso. Que bom. E com relação ainda, voltando a falar dos estúdios, por exemplo, Curitiba, tá uma infinidade de estúdios e quando o mercado começar a entregar isso, eu não sei nem o que vai acontecer, porque é só estúdio na cidade. Existe mercado para tudo isso?
Dependendo do ponto de vista que se olha, pode ter um mercado muito grande. Porque, como a gente já estava conversando, teve uma mudança estrutural. As pessoas, a grande maioria das pessoas não vão conseguir morar num apartamento de 60 ou 70 ou 80 metros quadrados. Elas vão precisar morar num apartamento pequeno. Então, a gente olha que é bastante. Tudo bem. Aparentemente, a gente olha é muito. Mas se realmente você for ver a base populacional, a renda, o crescimento de demanda deste tipo de produto, a chance de não ser um exagero é muito grande, sabe? Então, isso engana, porque você vai para número e você tem muita gente entrando no mercado de trabalho, muito adolescente saindo de casa. Entendo. Que eles continuam tendo o sonho da casa própria que você tinha. Só que aquilo cabe no bolso. E daí eles ficam felizes, sabe? Eu tenho sentido isso nos plantões de vendas. Você vai com aquela, mas é só um estúdio. Daí a pessoa olha, mas eu consigo com a minha renda comprar um imóvel próprio. Eu estou realizando um sonho. Não, e você está garantindo que consegue. Consegue? Você está falando que consegue. Você veja, uma renda familiar de 8 a 10 mil, você já começa a entrar no estúdio. E você veja, duas pessoas, um casal trabalhando... Mas o jovem hoje, a maioria não ganha 8 mil. A maioria não ganha, mas você entra numa faixa... A maioria não, mas tem uma faixa grande. E mesmo que não ganha, ele fala, puxa vida, não está tão longe. Eu já posso sonhar com isso. Tá. Eu vou começar morando de aluguel e eu já posso sonhar com isso. Então, às vezes, as pessoas não estão nem pensando em taxa de retorno, em investimento. Eu consegui comprar um imóvel. Isso é uma satisfação pessoal para a pessoa, é uma vitória tão grande que a gente subestima isso, Emília. É verdade mesmo. Eu passei por isso com uma sobrinha, foi tão lindo. Foi a realização de um sonho, sabe? É muito mais do que comprar o imóvel propriamente, né? Mas é se sentir capaz, né? E daí, se sentir responsável. A pessoa vai mudar para o imóvel com o casal. É um imóvel pequeno, mas ela vai começar a vida dela ali. Ela vai olhar, não, mas a minha, eu realmente, meu sonho, eu vou precisar de um pouquinho a mais. Mas ela começou a vida de consumidor de imóvel dela. Daqui a pouco ela vai falar, não, agora com a minha renda, que eu já paguei essa parcela, eu posso dar um segundo passo. Um up. Então, sabe, eu acho o estúdio, hoje, eu acho o estúdio fantástico. Vou sair feliz desse podcast. Porque eu investi num estúdio, estava na maior dúvida. Vamos lá, para a gente ir caminhando para o final. Você acha que esse é um momento ideal para vender imóvel? Quem vende? Quem está querendo vender o seu imóvel? O que você diria? Eu não tenho bola de cristal, né? Mas é uma, uma reflexão de quem está na área, seguinte, né? Você veja, a hora boa de comprar imóvel é quando o juro está alto. Ah, é? Porque o imóvel está com o preço mais baixo. Mas a gente vai pagar... Agora, eu não sou economista, tá? A gente vai pagar o financiamento com juros altos. Mas hoje existe a portabilidade. A hora que o juro baixar, você simplesmente vai no banco e renegocia. E renegocia isso aí, eu passo de banco. Só que daí, quando o juro baixar, o imóvel já subiu. E se você for comprar, a experiência diz que você não vai conseguir. Tá. E daí tem um fator que eu vou te dizer um número interno meu. Há mais de 10 anos, a mão de obra sobe bem mais que a inflação. Em torno de 6% a 7% ao ano a mais que a inflação. Então, a reposição do imóvel sempre vai ser mais cara, porque a mão de obra está ficando mais escassa. Então, só este fator de escassez de mão de obra é o suficiente para garantir que o imóvel vai valorizar. Pode ser que não seja, como o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, pode não ser uma curva reta. Exato. Ele pode dar uma baixadinha, pode dar uma subida, mas quem compra imóvel não compra pensando em revender ele dali 1, 2 anos. É um investimento de médio e longo prazo. E no médio e longo prazo, todos os estudos que você fizer, o imóvel dá um bom resultado. Eu fiz com imóveis da Equilíbrio, peguei imóveis que nós entregamos há mais de 20 anos, fiz o estudo de quanto eles valorizaram e de quanto valeria um aluguel deles, se eu tivesse alugado eles dão muito mais que o CDI. Então, eu vou te fazer uma última pergunta. Por que eu deveria, se eu fosse uma consumidora agora procurando um imóvel, comprar um imóvel da Equilíbrio? Porque eu assino embaixo desse imóvel. Você pode ligar para mim se der errado. Vocês ouviram, né?
Tiago, muito bom. Você quer deixar seus contatos para quem quiser te seguir também nas redes sociais, no Instagram? O Tiago é uma pessoa que influencia, que traz reflexões sobre o setor. E o que eu acho mais interessante é que você demonstra também uma paixão por esse negócio, né? Então, se você quiser deixar uma última palavra e deixar também seus contatos, fique à vontade. Mira, eu acho que a primeira palavra é a seguinte: o mercado imobiliário é um mercado que sempre foi sólido, sempre trouxe bons retornos para quem comprou bem. Então a compra é importante, você fazer o dever de casa antes, estudar, ver o que você quer comprar, grande, pequeno, maior, menor, para investimento. E depois desse passo, você vai ao mercado e vai visitar plantão de venda, para não comprar na emoção. Usando a racionalidade e planejando bem, o mercado imobiliário é muito seguro e é muito rentável. A prova disso, você pode pegar 20, 30, 40 anos de estudo, isso é seguro. Se você quiser mais informações, eu trabalho com indicação, ensino a comprar imóvel, podem me procurar nas redes sociais, o Instagram é @thiagodemio, meu e-mail é thiago@equilibrio.eng.br, eu estou à disposição, sou um apaixonado pelo que faço e estou disposto a ajudar. Muito obrigada, foi um prazer falar com você e excelentes negócios. Obrigado a você, Mira.